Aí você pega uma placa, injeta tensão, ela tem um alto consumo, mas ninguém aquece, ou até mesmo às vezes o consumo nem é tão alto assim a ponto de alguém aquecer. E agora, como é que você faz para descobrir quem é que está em curto e como saber quem retirar? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Celsius Tech e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer quando você injeta tensão e ninguém aquece. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece, se inscreve aqui que eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando, para quem já trabalha na área e até para quem já tem muita experiência no conserto de celular. Agora, sem ficar enrolando, bora começar logo esse vídeo. Uma das perguntas que eu mais recebo, pessoal, é o que fazer quando a gente injeta tensão e ninguém aquece. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês algumas soluções aí que podem ajudar vocês, bacana? Bom, dito isso, vamos supor então primeiro que a gente pegou essa placa aqui, ó, e essa placa, vamos pegar essa outra, essa daqui. E essa daqui, ó, quando eu injetei tensão, ela me deu esse baita consumo, só que daí eu venho tocando a placa e eu não sinto, ó, ninguém aquecendo. E agora, o que eu posso fazer? Bom, a primeira coisa que você pode fazer, se você puder, é utilizar uma câmera térmica. Pessoal, eu sei que nem todo mundo tem uma câmera térmica, mas aqui eu vou mostrar todas as soluções possíveis que a gente pode utilizar, ok? Então, primeiro seria utilizar uma câmera térmica. Renan, mas isso na sua mão é um multímetro. Pessoal, esse multímetro, o ET12S, ele já vem com uma câmera térmica embutida nele aqui atrás, olha só. Então, quando eu ligo ele aqui, ó, vou até tirar esse plástico aqui para conseguir mostrar para vocês. Deixa eu deixar esse plástico aqui. Ó, vou ligar ele aqui. Liguei. Eu espero, aguardo até que ele inicie, e perfeito, olha só, e tá aqui a minha câmera térmica. Se eu clicar aqui ó, nas outras opções, ele vai mudando as opções para multímetro mesmo, ok? Bom, agora, ó, se eu colocar a placa aqui, a gente consegue ver a placa, e eu vou injetar tensão. Quando eu injeto tensão, olha só, a gente consegue ver ó, o cantinho mais ou menos aqui, ó, aquecendo. Vamos de novo, olha só, coloquei a placa, perfeito, injetei tensão, e olha só, a gente consegue ver ó, que aquele cantinho mais ou menos por aqui começa a esquentar. Então aqui mais ou menos assim, utilizando a câmera térmica, a gente já consegue saber onde é que está o nosso curto. Mas é claro que eu sei que nem todo mundo vai conseguir ter uma câmera térmica. Por quê? Uma câmera térmica, pessoal, custa em torno de R$3.000. Esse multímetro, atualmente no AliExpress, ele custa em torno de 600, com o frete aí vai dar mais ou menos uns 1.000 e pouquinho por conta do imposto maravilhoso do nosso governo, bacana? Para quem quiser adquirir um multímetro desse, mesmo sendo um pouco mais caro, vale muito a pena porque ele ajuda muito na bancada. Inclusive, para quem tiver interesse, vou deixar o link por onde eu comprei aqui embaixo no segundo link da descrição, ok? Mas vamos supor que você não tem aqui nenhum, no caso, você não tem nenhuma câmera térmica e não tem como descobrir o curto dessa forma. Como que você vai fazer então? Pessoal, importante, nesse caso, vamos supor ó, que eu tô aqui com a minha fonte regulada em 4.2 volts, vamos lá, 4.2 volts, perfeito? E 2 amperes. E quando eu injeto aqui a tensão, olha só, eu vejo que eu tenho um consumo total, mas tocando a placa ninguém esquenta. A primeira coisa que você vai fazer é aumentar a corrente, ok? Aumenta a corrente, bora lá. Vou aumentar aqui, ó, até 5 amperes, ó, que é o máximo da minha fonte. E eu injeto de novo tensão. Injetei. E ninguém aqui, ó, tá aquecendo. Todo mundo aqui continua sem aquecer. Na verdade, tem que colocar 4.2 volts ali em cima. Deixa eu colocar. Aí, ó. 4.2 volts. E eu injeto tensão e ninguém aquece. Pessoal, aqui fica uma dica rápida para vocês. A próxima coisa que você vai fazer é colocar o máximo de tensão que a trilha suporta. Normalmente, se você está trabalhando numa trilha que a tensão é baixa, ela pode suportar no máximo até 0.2 volts a mais do que ela suporta. Por exemplo, se você está injetando tensão em uma trilha de 0.8 volts, o máximo que você pode injetar é 0.2 volts a mais, então seria 1 volt. Se for 1.2 volts, seria 1.4 volts e assim por diante. A placa de um celular aqui, o máximo que ela suporta assim de tensão na trilha primária, que é a trilha que está em curto, seria no caso 5.2 volts. A gente costuma injetar 4.2 volts porque é mais seguro, mas a placa suporta tranquilamente 5.2 volts. Então eu posso aumentar aqui ó para 5.2 e eu injeto. Por quê? Porque agora ela vai consumir muito mais. E agora, ó, quando eu toco aqui, eu já consigo sentir começando a aquecer. Então já fica um pouquinho mais claro para mim aonde é que está aquecendo, ok? Ah, Renan, mas eu posso aumentar para 6 volts? Não, pessoal, como a gente combinou, o máximo 5.2, ok? Ah, Renan, mas mesmo fazendo tudo isso, ninguém aquece. Qual que é a próxima dica que você tem para mim? Pessoal, a próxima dica que eu tenho para vocês é vocês começarem a separar por setor e utilizar o álcool isopropílico. Por quê? Porque às vezes
Utilizando aqui, ó, o breu, a gente não consegue encontrar quem está aquecendo. Tocando a placa, a gente não consegue encontrar quem está aquecendo. Mas o álcool isopropílico ele é mais sensível, então ele derrete com mais facilidade. Vou mostrar para vocês na prática. Ó. A gente vai começar a pegar setores. Vamos vir aqui. Por exemplo, ó, o primeiro setor que eu vou pegar é esse daqui, ó, o DCCI. O que eu faço? Eu pego o meu álcool isopropílico, eu venho aqui, ó, eu adiciono um pouquinho de álcool e eu vou injetar tensão na trilha que está em curto, que é essa. E ó, aqui ó, quem aqueceu foi a bobina. Bobina não entra em curto. Quando ela aquece, significa que o curto está do outro lado. Então se eu estou injetando tensão aqui, eu tenho que injetar aqui, perfeito? Ótimo, bora lá. Então agora eu injeto tensão desse lado aqui. E ó, ela parou de aquecer. E olha só quem é que está esquentando. Esse capacitor aqui, ó, porque olha só, olha onde tem um curto aqui, ó. Dessa blindagem aqui, fechando o curto nesse capacitorzinho aqui, ó. Ótimo, então vamos tirar esse curto aí. Desencostar essa blindagem dele. Pronto. E agora, será que o nosso curto foi embora? Não, a gente ainda tem curto, mas agora ele não aquece mais. Eu vou tirar aqui essa blindagemzinha rapidinho, para não atrapalhar aqui. Aí, tirei. Ó, agora, quando eu venho aqui, ó, injetar tensão, o capacitor ele não esquenta mais, ó. Por quê? Porque agora ele não está mais em curto. Ah, Renan, mas ainda tem curto ali na fonte. Sim, ainda tem curto aqui, mas o curto ele não está nesse setor. Antes tinha um curto nesse setor, mas agora ele não está nesse setor, porque quando eu injeto tensão agora, prestem atenção. Olha só, ninguém esquenta. Então não é esse setor. O que eu faria depois? Pegaria outro setor, por exemplo esse. Adiciono álcool aqui e eu vou injetar tensão lá embaixo, no mesmo componente. Injetei tensão, ó. Alguém aqueceu? Não, ninguém esquentou. Deixa eu melhorar aqui a vista de vocês. Aí, agora sim. Tá até mais claro, ótimo. Bora lá. E ó, ninguém esquentou. Perfeito? Pegaria o setor desse lado aqui e eu injetaria tensão. Depois, esse setor, e eu ia vir vendo setor por setor. Quando eu chegasse nesse setor aqui, ó, a gente consegue ver que eu causei um curto ali, ó, naquele cantinho ali. Então, quando eu chegasse aqui, ó, eu adicionasse um pouquinho de álcool, eu conseguiria ver, ó, que ali, ó, olha só, ele começa a secar o álcool. Bacana? Não sei se dá pra ver, vamos ver mais de perto aqui, ó. Pessoal, quando vocês forem fazer essa análise com o microscópio, façam sempre olhando bem pertinho do componente. Vamos lá. Olha só. Se vocês prestarem atenção, vocês conseguem ver meio que borbulhando bem pouquinho em cima do capacitor, que aqui pelo ângulo na câmera não vai aparecer tanto. Mas olha só, a gente consegue ver, ó, até pela lateral da placa. Vou tentar mostrar pela lateral. Prestem atenção, ó, na lateralzinha aqui da placa aqui, ó. Bem aqui, ó, nessa lateral aqui, ok? Olha só, a lateralzinha ali, ó, começa a esquentar. Então eu conseguiria saber que mais ou menos por aqui está o meu curto, ou nesses capacitores ou em alguém por aqui. Já assim, facilitaria muito o meu caminho porque é um campo bem menor para mim procurar o curto, bacana? Bom, dito isso, pessoal, seria dessa forma aqui. Ah, Renan, tem alguma outra forma? Pessoal, caso vocês muitas vezes injetem tensão e ninguém aqueça mesmo assim, vocês podem estar utilizando o Short Killer. Renan, o que é o Short Killer? O Short Killer, ele é uma ferramenta que ele é utilizado para assassinar o curto. Seria no caso, deixa eu pegar aqui, será que tá todo enroscado aqui os fios nele? Essa ferramenta bem aqui, ó, pessoal. Essa ferramenta aqui, normalmente, ela vai jogar uma tensão, que é a tensão de trabalho da trilha, nesse caso 4.2 volts, e uma corrente muito alta, de mais ou menos 20 amperes. Essa corrente, muitas vezes, vai danificar o componente que está em curto, e por isso vai acabar danificando ele e acaba o curto na placa, ok? É como se ele removesse o curto ali na hora. Entretanto, pessoal, essa ferramenta aqui, ela é um pouquinho arriscada, porque se você não souber utilizar ela, você pode danificar a placa, ou seja, quebrar mais do que conseguir consertar. Por isso eu também tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino passo a passo como usar o Short Killer do jeito certo, para que você consiga ter sucesso e não danificar a placa. Para quem não viu esse vídeo, vou deixar ele aqui, ó, depois você corre lá ver, que ele é importante, bacana? Mas vamos supor que você foi lá, pegou o Short Killer, injetou tensão e mesmo assim ninguém aqueceu. Qual que é o próximo passo? Pessoal, nesse caso, pode muitas vezes indicar que a gente tem um curto em um CI, e como o CI não está aquecendo, muitas vezes a gente está injetando tensão e o CI não está aquecendo, fica mais difícil da gente identificar ele. Mas a gente pode utilizar a técnica do ferro de solda para descobrir qual que é o CI que está com curto. Ah, Renan, mas como que eu faço para usar a técnica do ferro de solda? Simples, pessoal. Vamos pegar agora essa outra placa. E nessa outra placa aqui, ó, se a gente prestar atenção, a gente tem, nessa bobina aqui, um consumo de 300, ok? Perfeito.
que a gente vai fazer? Você vai pegar o seu ferro em 400 graus, vai pegar a ponteira mais larga do seu ferro e você vai começar a passear em cima de alguns CIs enquanto você injeta tensão, verificando se tem alguma alteração no consumo. Então, ó, vou vir aqui e eu vou, ó, injetar a tensão bem aqui, ó, nessa bobina, ok? Enquanto eu injeto aqui, eu vou vir aqui, ó, em cima do CIs, ó, vem em cima desse primeiro, 310, não alterou. Depois, eu venho em cima do de baixo, então, vamos lá. Deixa bem aqui no campo de visão de vocês. 310, bom, aqui, não alterou. Então eu venho nesse. Opa, peraí, 309. Mas quando eu tirei não alterou, olha só. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo injetar certinho a tensão. Ó, agora o consumo ele subiu. Eu vou diminuir um pouquinho essa tensão da fonte para o consumo descer. Aí 250. E ó, aqui ó, 250 não alterou muito. Ótimo. Então eu venho nesse outro. 244, vamos lá. Não alterou, ok. Agora eu vou vir nesse aqui, ó. 238. Ó, 235, 234, vou tirar. Tirei e subiu de novo para 238, ok? Agora tá 233, vou esperar que a ponteira aqui tá meio difícil. Aí, 238. Agora eu venho aqui, ó, com a ponteira do ferro e eu vou esquentando o CI. Se conforme ele for esquentando, for caindo ou for subindo mais, deixa eu deitar mais a ponteira. Não. Ó, nesse caso aqui, ó, subiu para 43 quando eu vim para cá. Tirei, deixa eu ver, não se alterou. Ó, aqui, pessoal, é esse CI, mas a ponteira aqui do meu ferro, ela não tá colaborando muito, não. Deixa eu tentar pegar bem aqui, ó. 230. 230, deixa eu ver, 226, tirei e subiu de novo para 230. Olha só, vamos de novo. Vim aqui, tô passeando aqui, ó, 227, 226, ó, vou tirar. Se eu tirar e subir de novo, é ele. Tirei, subiu. Viram? Então aqui a gente já sabe que é ele. Normalmente a gente vai passeando em cima do CI, procurando qual CI vai dar uma alteração muito grande. É o 226, tirei, subiu de novo. Ok, então é esse CI aqui. Aí eu iria retirar esse CI e fazer a troca dele, porque às vezes ele não aquece, mas eu consigo localizar ele com o ferro de solda, ok? Ah, Renan, mas e se no caso nem com o ferro de solda desse certo? Pessoal, nesse caso, a gente poderia vir meio que por eliminação de circuitos. Como assim? Normalmente quando não aquece, mesmo você injetando muita tensão, na maioria dos casos vai ser um circuito que está causando esse curto. Por isso que ele não aquece, porque o encapsulamento de um CI é mais grosso do que o encapsulamento muitas vezes de um capacitor. Então por isso é normal que o capacitor aqueça e o CI às vezes não. Ah, Renan, mas como que eu faço então para descobrir? Nesse caso você pode vir eliminando circuitos. Você vai vir aqui, ó, no esquema elétrico, e você vai pegar a trilha que está em curto. Por exemplo, essa bobina aqui, ó. Aqui eu abri, pessoal, o bitmap da DZKJ, o layout aqui. Peguei a trilha que está em curto, que é a trilha dessa bobina. De um lado só vem para o CI e do outro vai num monte de circuito. Então, ó, em todos os lugares que essa trilha passa, por exemplo, nesse circuito, nesse circuito, nesse circuito, nesse circuito aqui, ó, nesse outro aqui, eu poderia vir removendo um por um e verificando se o meu curto desaparece. Então eu tiro esse e vejo se some, depois tiro esse, depois tiro esse, depois tiro esse, depois esse e assim por diante. Só que assim, essa forma, pessoal, é mais cansativa e mais trabalhosa, porque depois você vai ter que pôr todo mundo que não estava em curto. Então assim, é mais arriscado para a placa. Ah, Renan, mas então o que você me sugere? Nesse caso eu te sugiro utilizar o método 4 pontas Kelvin. Pessoal, o método 4 pontas Kelvin é um método que a gente vai utilizar o multímetro em junção com a fonte de bancada para a gente vir medindo a trilha. Aí o que acontece? A gente vai mapeando por setores. Por exemplo, vou pegar essa placa, essa coisa aqui. Vamos supor aqui, ó, que a gente tem essa placa. Aí a gente vai mapear por setores da placa. Vamos supor que aqui, ó, me deu 0.40, aqui me deu 0.20, aqui me deu 0.80, aqui me deu 0.65 e aqui no meio me deu 0.25. Eu sempre vou focar no lugar que deu o menor valor, ok? Aí vamos supor que nesse lugar aqui que deu o menor valor, eu tenho 5 capacitores aqui, ó. 5 capacitores.
Um deles deu 0,20, o outro 0,20, o outro 0,19, o outro 0,18 e o outro 0,13. Significa que o meu curto está no capacitor que deu 0,13. Aí eu vou retirar ele. Agora vamos supor que todo mundo aqui ó, deu 0,20. Normalmente os capacitores eles vão ficar em volta de um CI. Então ó, tem um capacitor, vários capacitores aqui e o CI no meio. Se todo mundo aqui ó, deu o mesmo valor, isso indica que o seu defeito ele é no CI. Aí você vai pegar esse CI e você vai trocar esse CI aqui, porque o defeito é realmente nele aqui, perfeito? Ah, Renan, mas eu não sei usar o método 4 pontas Kelvin. Pessoal, vocês sabem que eu não deixo vocês na mão. Aqui no canal já tem um vídeo completão onde eu ensino passo a passo como utilizar o método 4 pontas Kelvin na prática. Não vou mostrar nesse vídeo porque senão ia ficar gigante, mas para quem quiser continuar o estudo, eu vou deixar o vídeo bem aqui, ó. Corre lá e assiste porque lá você vai aprender passo a passo como utilizar o método 4 pontas Kelvin. Agora, espero que você tenha gostado desse vídeo e espero também que ele tenha te ajudado. Lembrando, quer aprender muito mais? Eu ensino muito mais no meu curso completo. Lá dentro tem 20 cursos e mais de 400 aulas completas, onde eu te mostro como sair do zero e chegar no nível avançado, mesmo que você seja um completo iniciante. O link para você conhecer meu curso está aqui embaixo no primeiro link da descrição. E espero que você tenha gostado do vídeo, te vejo no próximo e até lá, hein?